Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. O tema da aula de hoje é um tema muito controverso, é um tema que cria muita confusão, é um tema que é polêmico. As pessoas podem se confundir na leitura do texto, porque não tem como ele não ser complexo, mas o problema não é a complexidade, é ao contrário, é a simplicidade. Ele é tão simples que ele confunde tudo. Mas é só isso que está falando aqui? E isso é um problema para o entendimento quando a gente está tratando de um assunto de nível médio, que é o que cai na prova da UFPR. É por isso que essa é uma das aulas mais importantes de todas as nossas aulas, de todas as nossas séries de aulas, incluindo os outros filósofos que estão por vir. Essa aula é muito importante, ela requer muita atenção e compreensão no sentido de tentar entender o diferente de você, pensando no Descartes não como uma pessoa que está na sua frente, não como alguém que você conheceu em algum lugar, mas um homem de outro tempo. E o que nós falaremos hoje, o tema é justamente um tema que é muito sensível, é muito complexo. Por isso que acabam admirando muito Descartes, uma das coisas, além da dúvida dele, isso é muito admirável, né? O penso logo existo parece fazer sentido algumas vezes, mas agora a prova da existência de Deus se torna algo muito grande, é grande demais. É uma coisa muito fácil dele cair do cavalo. Então, nós trataremos desse assunto com o máximo de clareza possível para que vocês compreendam o que o Descartes realmente ele está dizendo lá no texto. E é muito possível que apareça uma questão da prova sobre isso. Então, vamos começar com a nossa demonstração aí do nosso assunto do Descartes da aula de hoje. Eu sou o professor Johnny e estamos dando início, então, às nossas aulas. Então, vamos lá, amigos. Nessa questão, é, estamos aí com o Descartes, né? Com o discurso do método. A filosofia moderna do século XVII que ele pertence, a era que a ciência começa a ser aceita como conhecimento válido e seguro. E aqui está o Descartes, nascido em 1596, 1850. Nunca ninguém vai te cobrar a data de morte, não. Ele é só o mais velho dos cinco desse ano. Isso importa e ele é moderno do século XVII. Né? Melhor sobrar do que faltar. Né? Ele é francês, isso importa, né? Bastante. Essa é a obra que eu estou dando para vocês em todos os vídeos. Eu faço isso. Aqui embaixo, de novo, estará o link novamente para vocês baixarem. Qualquer um deles é tudo mesmo. Então não se preocupe, baixou um é tudo mesmo. Só muda do autor para outro. Quando a gente está no Voltaire, que a gente está quase no fim do Descartes, já indo para o Voltaire, quando entrar no Voltaire, aí será um link para todos os vídeos do Voltaire e assim por diante. Até os que têm o link para baixar lá eu colocarei aqui para ficar padrão. Então tá, aqui é essa tradução aí do Bento Prado Júnior, da coleção Os Pensadores de 1983. Mas é assim, é fácil de achar na internet isso daí. Se encontra bem fácil, assim, a gente encontra em um minuto. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Então vamos lá, gente, para o nosso conteúdo de hoje, esse assunto que eu falei com tanta atenção, que é a prova ontológica da existência de Deus. Olha só o que eu estou falando. Deixa eu tentar simplificar a coisa. Eu vou falar sobre a prova que Deus existe. Eu vou provar que Deus existe. Eu. Ou o Descartes está provando isso. Olha, talvez seja as duas coisas. Talvez não seja nenhuma. Talvez seja só ele e eu só estou demonstrando o que ele diz. A questão é que é sobre isso. É a prova de que Deus existe. Você não acha que isso é um pouco grande demais? Então,
Isso faz o Descartes um grande filósofo, porque ele é algo tão grande, mas talvez ele acabe pecando aqui. E se tem um momento em que ele parece, muitas vezes, em muitas interpretações, batendo papo, livremente, sem querer pregar para as pessoas, isso é um grande erro no mundo da filosofia, mas conversar abertamente deixa que fala, né? E tal. É, tem pessoas que atacam ele justamente nesse ponto. Não é a função de vocês. Aqui dentro a gente faz, mas não precisa fazer isso para o entendimento. Se vocês chegarem numa situação em que precisarem falar comigo, precisarem perguntar, puxa, mas como isso, meu Deus? Se vocês quiserem trazer suas polêmicas, se vocês quiserem conversar, trazer as suas opiniões, suas perspectivas, suas contribuições, suas ajudas, suas ideias, fiquem totalmente à vontade, eu lhes convido para vocês escreverem livremente nos comentários. Está bem? Se você, como mas eu sempre esqueço, se vocês quiserem também curtir, né, dar o seu like e se inscrever no nosso canal, né, é bem legal. Ajuda bastante o nosso canal a crescer e a continuar ajudando as pessoas mais vezes aí. Então vamos lá para a prova ontológica da existência de Deus. Nós vamos gradativamente. Eu já falei isso mais de uma vez no passado, volto a dizer. Eu acho que não vou parar de falar isso. Fale como se estivesse falando com uma criança de 3 anos de idade. Então eu vou tentar falar da forma mais simples possível. Isso é o oposto de chamar alguém de bobo ou de burro. Isso é o contrário, é chamar você de inteligente. Para que você entenda. Porque explicar uma coisa que você não entende nada, desculpa. Desculpa, mas professor, isso aí não é. E se ensinar errado, piorou. Tá, você entendeu, mas entendeu errado. Eu estou ensinando certo para vocês. Dentro de muitos anos de estudo, muitos anos de experiência, eu não sei mais quanto tempo, 12, 13 anos de experiência em salas de aula para tudo que coisa, inclusive para vestibular, ensino médio, tudo. Eu tenho 3 diplomas, eu tenho diploma de licenciatura, bacharelado, eu sou pesquisador, né, o que chamariam de filósofo. Num documento jurídico meu está escrito filósofo lá, né? Não é bem assim, né? O filósofo é uma coisa que ela já está na pessoa, né? Você não precisa estudar para ser um filósofo, mas acaba ajudando bastante a estimular ou a ter noção do que já foi falado. E também tenho mestrado justamente na área de que fala justamente lá do Sócrates ensinando filosofia, que tem tudo a ver com isso, com a educação. Então, o que eu estou falando para vocês é o que é de fato, é o que realmente está lá. E eu não estudei em outro lugar para estar falando da Federal. Eu sou um acadêmico da Federal, eu contribuo o tempo todo para eles, eu participo das questões de provas e tudo mais, dos debates, dos simpósios que eles fazem. Então, eu estou ativo lá dentro, né? Estou em vias de entrar para o doutorado. E então eu falo isso com propriedade. Então, nesse sentido, por isso que eu ouso colocar lá em cima o símbolo da Federal nas imagens, nos slides. Bom, vamos então falar da prova ontológica da existência de Deus da forma mais simples possível para que vocês a entendam. Então tá, é o seguinte, depois de atingir sua primeira verdade indubitável, indubitável que não tem dúvida, é tipo induvidável, acho que nem existe a palavra. Mas sabe quando você vai falar vassoura? Você fala vassoura, sabe? Então, eu ia passar uma vassoura na casa. Né? Eu vou falar travesseiro, travesseiro. Então, que nem travesseiro, vassoura, indubitável. É uma coisa, para lembrar, pense nisso. Né? É o B e o V. Então, indubitável aqui não pode gerar dúvida. Depois de atingir a sua primeira verdade, que pelo menos na cabeça dele, né? Não é que você tem que concordar, que é o penso logo existo, né? A partir de agora eu preciso de uma segunda, só com isso não vou fazer nada, só tenho um tijolo, quero construir um edifício, que é a ciência, né? Isso aqui nós falaremos na próxima aula, que é o objetivo final de Descartes, é o que ele quer o tempo todo. Eu não me importo em estar revelando aqui o que eu falarei na última aula, porque eu acho que só ajuda, né? Ou seja, a sua própria existência através da razão.
Então ele não sabe ainda se ele é um homem, ele não sabe ainda se ele é um ser vivo, ele não sabe ainda se ele está num planeta, numa terra, ele não sabe se ele realmente respira, se ele tem 5 dedos numa mão, ele não sabe isso, ele só sabe que ele existe porque ele pensa. Essa é a primeira verdade na cabeça do Descartes. Dentro disso, o Descartes precisava de uma segunda verdade, e é a de hoje. Essa aí, ó, a prova da existência de Deus. Que seja também, que nem vassoura e travesseiro, né? A vassoura, adoro falar vassoura, né? É bonito, chique, né? Indubitável. Então, a segunda verdade tão indubitável quanto a primeira, pelo menos a cabeça dele, né? Que seguisse o mesmo método. Né? Ele sempre está seguindo o método. Ele está ensinando você a fazer o que ele fez com a cabeça dele, e é por isso que ele está escrevendo esse livro aí. Tá bom. Então vamos lá, dentro disso, ele está falando justamente disso. É óbvio que isso aqui é uma representação, isso aqui é uma pintura muito famosa, é um afresco. Afresco é pintura em parede, quando é quadro, né, quadro, né, em tela é quadro. É um afresco, tem até rachadura, pode ver. É um afresco, né, de Michelangelo, famosíssimo Michelangelo lá do Renascimento, que é a criação de Adão. Né? Esta cera aqui em cima representa Deus, né? Deus tá velho, Deus aqui na figura, e aquele é um homem. Né? Se aqui está só aquela jogada da imagem e semelhança, talvez desse senhor com roupa e de barba e cabelos longos, talvez seja parecido com o homem que esteja lá. Né? Eu não posso dizer, eu não consigo saber. Só que veja, então Deus é um velho que criou o homem, então. Bom, se for interpretar o pé da letra, talvez não um velho, mas seria um homem por ser imagem e semelhança. Mas a questão é justamente o contrário que Michelangelo está falando aqui. Que, veja, tem uma coisa, a coisa mais importante, tem muita coisa importante aqui, mas é o centro, é a mão. Veja, Deus está dando o dedo para Adão, tipo um de nós. E o Adão está lá com a mão caída, tipo, tô aqui se quiser, não quiser. Já me deu a vida mesmo, que gosta dele. Parece que o Adão está fazendo isso. Tá lá o Adão com seu corpo anzil de fisiculturista, né? Eu só acho estranha uma coisa que tem no Adão ali, né? O bingolim do Adão, né? Que é muito grande, né? Parece que é só o prepúcio, né? Parece que é só o prepúcio, aquele curinho, é a pálpebra do pipi. Né? Esse aqui é o famoso pipi, né? Esse aqui é pipi. Né? Que tem outros nomes, né? Mas esse é pipi. Esse não tem outro nome. Né? Que é só, parece que é só o curinho, né? Se fizer circuncisão, acho que não fica nada. Né, ali, o negócio. Tá, mas o que se deixa pra lá? Isso aí, coitado. Né, bom, deixa eu me voltar aqui. Ó, Deus está aqui. Mas uma hora dá a entender no Gênesis que Deus está sozinho. Em outro momento, Deus parece falar no plural, como se ele não estivesse sozinho. Nesse quadro, Michelangelo pintou companhia. Tem gente junto. Veja, tem esses querubins, esses serafins, junto com Deus. Então ele não está sozinho. Mas tem mais uma coisa a notar aqui. Preste bem atenção na imagem. Eu vou sair aqui da frente para vocês poderem ver. Prestem bem atenção na imagem que esse pano marrom, esse lenço, esse cobertor, sabe que diabo é isso, não importa, ele não é exato o formato de um cérebro. Se você tirar o homem branco ali, de roupa branca ali da frente, e deixar só atrás esses anjinhos, não lembra aquelas voltinhas do cérebro? É um cérebro. Olhem pela onde que sai a mão do Deus ali. Bem na onde seria a glândula pineal, o terceiro olho, que os hindus falam dos chakras. Né? Dentro do cérebro humano, existe bem no lugar onde teria mais ou menos essa cintura de Deus. Deixa eu voltar aqui. Quer dizer, a cintura, vem aqui, cérebro. A cintura de Deus ali tem a glândula pineal. Que até hoje não se sabe exatamente por que ela serve, a hipófise. Mas muitos até relacionam ela com aquele olho de Horus, lá dos egípcios, porque eles faziam cirurgias cerebrais. Eles eram muito mais avançados do que se pensa. E será que a imagem e semelhança de Deus não é a questão física? Pergunto para você, por que Deus precisa de olhos? Por que Deus precisa de orelha? Por que Deus precisa de pé? Por que Deus precisa de bunda? Quem vai fazer com a bunda, Deus? Onde ele vai enfiar a bunda dele? Bom, deixa pra lá. Então, para que tem?
Será que a semelhança de Deus é física? Ou é justamente o que Michelangelo está indicando aqui? É lógico, a igreja não percebeu que era isso. Porque não dá a entender. Muitas vezes você só vê o que você quer ver. Mas será que não é isso a razão? Porque era isso que Descartes pensava. Descartes acreditava mesmo em Deus. Tanto que ele está aí, com a prova dele aí. Então, isso foi essa razão de eu invocar essa imagem aqui, trazê-las ela para vocês. Vamos continuar então, né, com as nossas ah, análises. Ontologia, porque está falando ontológica. Eu não falei nada disso, porque eu vou falar agora. Ontologia é o estudo do ser, da existência. O que é ser? Ser irmão, ser gente, ser Deus, ser, ser bravo, a pessoa está brava, ser feliz, a pessoa está feliz, ser triste, a pessoa está triste, ser existir. Existe o céu? Você existe? A Matrix existe? O Homem-Aranha, o Homem-Aranha, ele serve. O Homem-Aranha existe? Ah, não, não existe Homem-Aranha, né? Não existe. Mas eu já vi ele. Por que o Homem-Aranha existe, anéis, não existe, Anéis de Saturno existe? Vai que é o contrário, que existe Homem-Aranha e não tem os Anéis de Saturno. Por quê? Será que o Titanic está lá mesmo no fundo do mar, lá perto dos Estados Unidos, lá? Será que está mesmo? Eu não estou dizendo que não está, eu só estou perguntando. O Homem-Aranha, ele existe. Só que ele não existe como um pedaço de madeira. Ele não existe como um papel nem como um filme. Ele existe como uma história. São modos de existência. Então, o que é ser e o que é não ser? O que existe e o que não existe? Quem é que define isso? Por exemplo, eu posso fazer um desafio. Prove para mim que dragão não existe. Prova para mim que alienígena não existe. Prova para mim que Deus não existe. É muito difícil provar a inexistência de alguma coisa. Eu não sei se vocês sabem, eu também não sabia, não sei se eu acho, mas me disseram que o gorila foi encontrado há pouco tempo, uns cento e poucos anos. O panda, a mesma coisa. E o coitado já está em extinção. Melhor nem achasse, né? Continuasse no campo do mito, no campo da lenda. Né? Que nem... nem tem esse tal de panda. E tá lá o pandinha, tem até o bichinho de pelúcia ali. Né? E o pé grande? Não, o pé grande não. O pé grande não existe. Mas prova que o pé grande não existe. Então, porque toda a Terra fala de um hominídeo maior do que nós, peludo, que faz certos comportamentos semelhantes, principalmente na região dos Estados Unidos, mas no Brasil também tem. É mapinguari, o nome do bicho aqui. É tipo curupira, esses negócios aí. Então, tá, mas é um estudo do ser, da existência. Isso que é ontologia. Né? Também se ocupa dos conceitos como devir. Devir é como as coisas mudam. Por exemplo, o fogo, ele está sempre mudando, ou na verdade a mudança é o fogo? Consegue pensar no fogo sem nunca mudar? O mundo ele realmente muda ou só a aparência do mundo que muda? Se ele muda, por que ele muda? Ele muda por dentro, o universo, a existência, o multiverso, a vida, o mundo, dá o nome que você quiser, não importa. Aí você, não, você você fica à vontade. Você é mais um de nós. Você tem o direito de falar isso. Você é um humano. Você pode, todo filósofo pensador é um humano. Então, o devir, né, essa questão, a realidade está entre aspas, por quê? Porque não tem prova nenhuma de que a realidade é real. Não tem. É uma crença. A realidade é a maior crença do ser humano. A maior crença do ser humano, eu sinto muito em falar, não é Deus. A maior crença do ser humano é a realidade. Porque eu já vi muita gente questionando Deus e usando a realidade para atacar Deus. Ou usando a realidade para afirmar a existência de Deus. Mas eu nunca vi ninguém questionando a realidade. Em Matrix, por exemplo, no filme lá de 99, lá em 2000 e pouquinho, passa o segundo e terceiro, a gente vê ele questionando, lá o Thomas Anderson, o Neo, né, o Keanu Reeves, na época jovem, questionando o mundo que nós chamamos de real, esse aqui. Só que quando ele acorda no mundo real, porque essa é uma ilusão programada por máquinas, quando ele acorda ele não questiona. Será que ele também não é um mundo produzido pelas ilusões das máquinas que elas produzem na gente? Né? Porque lá ele parece ter certeza de que aquilo não é.
Então, aí é que está o problema. Então, a realidade, né, também ela é um campo da pesquisa e os modos de ser, como o Homem-Aranha, por exemplo. Ele é um ser, sim, ele existe, só que de outro modo. E o fantasma? Ah, fantasma não existe. Olha, eu nunca vi um fantasma. Eu tô procurando fantasma a vida inteira. Meu, se eu encontrar um fantasma, mas eu quero ver na minha frente. Não me vem com um vídeo do YouTube, fotografia, que eu quero enfiar a mão dentro do fantasma, ser possuído, assim, chegar a virar a cabeça, assim, 360 graus, que nem a Regan, do Exorcista e tal. Então, pertence ao maior ramo da filosofia, a ontologia, que é a metafísica, que é a pior coisa que tem, porque toda a cultura dada ao brasileiro, né, que ela é muito norteada pela cultura norte-americana. Eu não sei se tudo nessas coisas está errado, mas nos filmes estão. Pelo amor de Deus. Porque nada do que aparece em Harry Potter e nem Doutor Estranho tá certo. Aquilo lá tá tudo errado. Me perdoem. Eu sei que muita gente deve amar aquilo lá. Mas tá absurdamente. O grande Stephen Strange sabe bosta nenhuma de metafísica. E ele vive falando isso. Tá. Essa aqui é a imagem do olho de Deus, é uma fotografia de uma galáxia sendo destruída ou nascendo, eu não sei muito bem, mas é uma fotografia do espaço que lembra um olho e ela é muito legal com essa ideia da existência, né? Porque remete à ideia de uma, sei lá, como se fosse um tipo de explosão ou destruição e Deus ao mesmo tempo por ser chamado de Deus porque parece um olho, né? Lembra muito, mas é linda, né? É uma coisa ainda. Não sei o tamanho desse troço, vai ser bem grande e tal. Então é o seguinte, né? Metafísica, precisamos saber o que é. Tem que saber o que é metafísica para entender Descartes. Metafísica é o estudo de tudo, de todo junto, mas sempre como uma coisa só, sem exceção de nada. Aí vem o Stephen Strange, o Doutor Estranho, e vem dizer quando o Hulk leva um pau do Thanos, impossível, porque na história em quadrinhos é o Hulk que derrota o Thanos, com um soco, né? Jamais o Hulk ia desmaiar com um soco, nem com 20 pedras, impossível. Isso daí, tá tudo errado no filme. Até que é legal, mas tá tudo errado. Realmente é péssimo nesse sentido, pecou muito em relação à Marvel mesmo. Mas ele cai na escada lá, pelo aquele Sanctum de Nova York, e quebra lá, e cai peladão lá no meio, só com um paninho bem em cima da cintura. Né? Daí, dessa hora, tá descendo o Dr. Stephen Strange, que ele é arrogantão, assim, ele falando com o Wong. Você quer que eu faça um sanduíche metafísico? Eu não entendi, até hoje eu não entendi o que ele quis dizer com aquilo. Como assim um sanduíche sobre tudo? Um sanduíche que tenha tudo, sem exceção? Tipo, vai ter até merda no sanduíche, é isso? Vai ter cadáver no sanduíche? Não é cadáver, né? Morto do diabo não é cadáver. E nem salsicha. Salsicha, vida, salsicha. Então, bom. Então, como é que faz daí? É, e o Harry Potter, aquela aula de não sei o que metafísica? Eu parei o filme. Eu falei, mas coitada das crianças. Vai botar as crianças para sentar e pensar, meu, deu 11 anos de idade. É bom, eu adoro pensar, meu, porque eu gosto. Tem gente que gosta de pescar, gosta de praticar o peixe sítio, matar peixe. Tem gente que gosta de chutaria de bola, putaria de bola. Eu chutar a bola, tá de futebol, eu nunca chutei uma bola na minha vida. Não, nem sei o que é um tal de escanteio, nem me explica, não quero saber também. Eu não gosto desse negócio aí. E tem esse troço, então, eu gosto de pensar. Eu fico lá, o que você está fazendo? Assim, nossa, que merda! Pois é, eu acho dá uma da hora fazer isso. Então, metafísica é o estudo de tudo como uma coisa só, não tem nada a ver com Harry Potter. Tá tudo errado. E não tem nada a ver com o Doutor Estranho. E geralmente se usa muito bem. Por quê? Confunde-se. Como ela engloba tudo, tudo mesmo, até a vida após a morte, Deus. Deus é metafísico. Inclui telecinésia, telepatia, que podem ser coisas reais. Existem muitas pesquisas sobre isso mesmo. Como algo como sobrenatural. Mas o sobrenatural é parte do estudo da metafísica. Está totalmente errado. Se você aprendeu assim, eu sinto muito. Mas está errado. Não é isso. Então tá, eu estudo de tudo, do todo junto, como uma coisa só, mas sem exceção de nada. Inclusive o nada vai estar no meio. Isso é que o nada existe, mas a própria ideia do nada vai estar junto. Né? Se o nada existe ou não é outra questão que falaremos um dia mais tarde, depois do FPR, nós falaremos para o Enem. Daí a gente fala nisso, sobre a questão do nada, faremos uma aula sobre isso. Tá. A questão é a seguinte: Deus é uma dessas questões metafísicas.
E dentre outras, é uma das maiores e mais importantes, e talvez até a mais importante, talvez até a maior. Por quê? Uma forma muito simples que eu vejo Deus é como um caracol. Imagine que Deus é a coisinha lá, o bichinho embaixo, não sei o nome, do molusco lá, acho que é molusco, sei lá, assim, que tem aquela casquinha. Imagine que o universo todo, a criação toda, o multiverso todo, sei lá que nome que diabos que é o nome disso, nunca vi, não sei nem se tem mesmo. Anel de Saturno, não sei nada, só acho só. Mas Deus carrega nas costas toda a existência. Dizer que não existe Deus não é que você não acredita em Deus, você acredita na não existência de Deus. É diferente, você ainda assim é um crente de alguma forma. Porque você acredita na ciência. E você não está encaixando a ciência em Deus. Quando é que no livro de biologia ou de química você encontra Deus? Isso não significa que não exista. A questão é essa, é como um caracol. Se você tirar Deus de tudo, tudo muda. Para mim existe, para você não. Não é bem assim. Na verdade, gosto não se discute. Gosto é o que se discute 24 horas por dia. É por isso que você sai de uma roda e vai para outra. Porque você não gosta mais dessa, agora você gosta daquele assunto lá. Então, gosto é muito importante. Deus, se existe, é muito importante. Se Deus não existe, tudo é o oposto. A questão é como saber. E o Descartes diz saber. Opa, vamos lá então. Tá aqui o Descartes, a ideia da metafísica, da grandeza. Eu nem sei se tem isso aqui, Andrômeda. Né? Diz que Andrômeda. Se é mesmo, eu não sei. Né? É que eu acho tão bonitinho. Ela acho linda. Bom, então, como é Deus? Então nós precisamos entender primeiro como é que é Deus. Pelo menos o que diz dele, né? Que eu nunca vi. Né? Mas o que diz de Deus é o seguinte: Deus é onipresente, né? Onipresente. Ele está em tudo que canto. Deus está em tudo que canto, mas tudo que buraco, o lugar que você nem quer que Deus esteja, Deus está lá. Deus está em tudo que canto. Né? Deus está em todo lugar e todos os tempos, sem exceção, e só que ao mesmo tempo. Deus sempre tem noção de tudo, passado, futuro, e nunca se esquece de nada. Ele é onipresente, Deus é onisciente, ele sabe tudo sempre. E Deus sabe o que você apagou no WhatsApp. Aí tem o Henrique Cristo com a bananinha que eu mais gosto. Eu não tenho essa figurinha. Que eu mais gosto da figurinha de todas aquela lá. Que eu concordo com aquela. Que se Deus existe, Deus sabe. Se Deus não sabe, não é Deus. É claro que Deus sabe as cagadas que você está fazendo na vida já. O Kant, o Manuel Kant, tem uma frase: se você não puder contar que nem você fez uma coisa aí, então não faça. Porque tem coisa errada, por isso não pode contar. Né? Deu Kant fala. Isso daí. Podemos conversar sobre isso, tem controvérsias. Tá, mas Deus sabe tudo, sem exceção de nada. Não tá nada que Deus não saiba. Até o que você esqueceu, Deus sabe. Deus sabe. E ele sabe o tempo todo. E ele sabe no que vai dar toda essa merda aí. Esse negócio aí do futuro, tudo aí, ele sabe tudo esses negócios aí. Né? E de diferentes lugares, de diferentes tempos, não importa. Né? E tal. E Deus é onipotente. Deus pode tudo. Não há nada que Deus não possa. Se houver qualquer limitação, não é Deus. Não é que Deus não pode ter aquele negócio, mas Deus pode fazer uma pedra que não pode ser levantada e tal. A questão não é essa. A questão não é que Deus não pode. Isso é oratória, é retórica. A questão não é essa. A questão é que você não entendeu. A questão é que eu não entendi, nós não entendemos. Mas se é Deus, Deus pode tudo, Deus sabe tudo e está em tudo que buraco, tudo que canto, até onde você não quer que esteja. Está lá. Então você capriche porque Deus está vendo. Então, bom, deixa pra lá. Bom, é o seguinte, né, Deus? Aquele desenho de Deus arquitetando o universo, né? Um passinho ali, né, e tal. Deus arquiteta do universo, né? Por isso que tem o Gzinho na maçonaria lá. Significa isso daí, né? Que é o esquadro do compasso, uma homenagem aos arquitetos. Aí, tão legal. É uma arte, não é uma ciência? Pois é, não sei. Tem matemática dos livros. Ilusão. O que é uma ilusão? O que é uma ilusão? O que é uma ilusão? A ilusão. Então vamos falar sobre ilusão. Segundo Descartes, se não foi Deus quem fez tudo, então foi outra coisa. Mas o que seria tão poderoso, capaz de fazer tudo, tipo Deus?
E o que achamos? A gente acha que existe, você sabe que existe, você acredita, é diferente. Sem ser Deus? E se foi um troço que não foi Deus? Como é que faz daí? O que é uma ilusão? Uma ilusão é o que você acredita. Até você quebrar a cara, daí você vai chamar de ilusão. Ilusão não é uma mentira, é uma verdade. O iludido. O iludido acha que a ilusão é verdade. Então, pense nisso. Seja lá que diabos for, se não for Deus, tudo pode ser uma ilusão e todo conhecimento pode ser apenas uma piada, uma brincadeira que fazem conosco. Não pode ser confiável, porque a nossa própria razão seria parte da criação. Não podemos confiar na nossa cabeça e na nossa matemática que tanto funciona. Mas e quando acontece algo inexplicável? Com você não aconteceu, comigo já aconteceu um monte de coisa. Né? Tá certo que eu não sou lá muito certo da cabeça. Bom, mas, né, tá. Se for Deus, então ele me ama. Porque se for Deus, ele me ama. Se ele ama você, claro que ele te ama. Deus tem um plano na sua vida. Se for Deus, ele me ama. Porque ele é perfeito. Então, eu posso confiar na minha razão. E, consequentemente, no conhecimento que a minha razão produz. Só a minha razão. Lembrando que o Descartes não acredita nos sentidos. Se Deus existe, por isso que muda tudo, tá vendo? Se Deus existe, eu posso confiar na minha mente. Se Deus não existe, ou se eu não sei como fazer isso, como é que vai fazer daí? Pois é. Aí que tá. É um negócio que fica uma pulga atrás da orelha, mas é uma pulga assim do tamanho de um passarinho, assim. Tamanho de uma andorinha nas orelhas da gente, assim, uma tarântula, a pulga. Né? Eu sou uma pulguenta, assim, um monte de pulga. Tipo esse cachorro bem sarnento, assim, pulguento, assim, eu sou bem assim. Tem até, olha, meus dedos machucados. É tudo sarna, as pulgas que faz isso. E tal. E, olha, meu Deus do céu, dá até um negócio de Last Cross. É ilusão. Uma pintura que fiz até um monte aí. Aquelas coisas que se mexem na internet, que você coloca no Google Imagens, assim como GIFs, daí dá aquela tontura, assim, que ficam rodando, assim, ou quando você faz aquelas coisas maiores e menores. Depende do ângulo, parece que é maior ou menor, na verdade é tudo igual. E tal, tipo isso. Essa ideia aqui de ilusão. Tá. Bondade. Deus é bom. Deus é bom. A bondade de Deus é absoluta. Deus é sumamente bom, é o máximo de bom possível. Não há um menor resquício de algo que não seja bom de maldade, mas nem mais menor que um ato. Você até que tem o tal do ato, né? Que eu também não acredito no tal do ato. Diz que tem. E não é questão de negação, é questão que eu tenho dúvida. Sabe, eu tenho dúvida. Beleza, mas não importa. Não vai que a gente tá sonhando. Né? E tal. E o menor resquício de maldade, se houver, não é Deus. Então não é Deus. Deus tem que ser bom. Então Deus é onisciente, onipresente, onipotente e ainda é bom pra caramba. É bom pra cacete. Né? Nada é melhor do que Deus. Né? E se você acha que uma coisa é melhor, Deus é melhor ainda, como diz Santo Anselmo. Né? Até Descartes usa isso. Ele fala, né? Deus é a melhor coisa na qual que você pode pensar. Né? Ele é melhor ainda. Né? Não pensa no máximo, Deus é um pouco mais. Então, é isso que é Deus. Não tem nada melhor do que Deus. Não é bondade, essa ideia. Né? Eu achei tão fofinho e tal. A ideia de Deus. Mas a ideia de perfeição é aqui que o bicho pega. Isso é a coisa mais importante de todas. Aqui eu preciso de toda a sua atenção. Eu preciso que você largue tudo o que está fazendo e olhe para mim. Eu preciso que você preste totalmente atenção para que você entenda isso daqui. Essa é uma aula que talvez seja necessário que você veja mais de uma vez. Deus é perfeito, porque se não for perfeito, não é Deus. Deus tem que ser onisciente, onipresente, onipotente, totalmente bom e ainda perfeito. 5 condições para ser Deus. Se faltar 0,0000, que eu não sei o que é, quanto que é isso, não é Deus. Tem que ser tudo isso. Tem que ser, é necessário que seja. Faz parte de ser Deus. É que nem o fogo tem que ser quente, é igual. Tira o calor do fogo e continua fogo. Como?
Tira a dureza do gelo e continua gelo, mas como? É a mesma coisa. É característica de Deus, explicando Deus. Então Deus tem que ser perfeito. Se não for perfeito, não é Deus. Segundo Descartes, o homem não cria bosta nenhuma. Não cria bosta nenhuma, não cria nada, ele só copia. Ele copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V. Aí ele desmonta na cabecinha dele, sabe? A análise, analisa desmontar as coisas. Eu analiso tudo, fico desmontando tudo na minha cabeça. Ele analisa as coisas na cabeça dele, ele desmonta, aí ele monta e remonta quanto ele quiser. E foi assim que surgiu o Centauro, por exemplo. O dragão. E o Homem-Aranha também. O Stanley não inventou Homem-Aranha. Ele viu uma aranha, ele viu um piá no escola. Ele viu uma bandeira dos Estados Unidos, desmontou tudo, juntou tudo e fez. Pode ver que era lá a propaganda dos Estados Unidos. Assim, como a Mulher Maravilha, o Superman, eles são também. E tal. Eu não me importo com isso, porque eu acho legal, mas o fato é que é verdade. Bom, então, se o homem nada cria, nada do zero, ele só copia, de onde diabos veio a ideia da perfeição? Onde é que ele viu? Porque para ver o centauro é fácil. Você olha lá e vê um cavalo, quem, não sei, e vê uma pessoa, desmonta os dois, encaixa um no outro, pronto, fez. O dragão é a mesma coisa. Um lagarto, aí você vê uma fogueira, aí vê sei lá, um elefante, uma baleia. Aí você vê um morcego casado, um pássaro. E você desmonta tudo junto e faz o dragão. Uma coisa curiosa sobre o dragão é como que ele está em toda a Terra. Toda a Terra que não teria se comunicado, em todo lugar tem alguma referência à ideia do dragão. Né? É muito interessante isso, né? É igual pergunta, mesma coisa, vai que tem. Né? E tal, mas segundo Descartes não tem. O Descartes disse que não tem, ele fala que não tem. Importante isso. Então, foi, segundo Descartes, prestem muita atenção aqui, foi o próprio Deus que de alguma forma colocou em mim a ideia da perfeição como uma ideia inata. Eu nasci sabendo. É uma ideia que eu não adquiri na vida, nem cheguei a essa conclusão pensando. Nem vi isso. É isso que o Descartes fala. Deus é uma ideia inata. A perfeição é uma ideia inata. Principalmente a ideia da perfeição. Porque me diga uma coisa. A minha namorada fica uma semana trancada. Na pandemia lá. Com esse tal de namorado que você está dizendo aí. 3, 4, não importa. Fica trancado e olha pra minha cara, minta. Olha pro meu olho e fala pra mim. É perfeito, é perfeito. E eu calo a boca, eu paro tudo por aqui, não, não. Porque não é, você não vai conseguir mentir. Talvez consiga, né? Porque ator existe. E tem psicopatas também, que são os mentirosos, tá cheio por aí. 1% da população mundial. Diz que também não sabe, eu não sei, eu acho só. Bom, esse aqui é o Centauro. O Centauro, inclusive, esse é o Centauro, né? Esse aqui é o Quirón. Né? Ele está ensinando o maior, né? Ele está ensinando o herói. Né? O herói não é Hércules, coisa nenhuma. O herói, o nome foi inventado para ele, é Aquiles. Do resto veio tudo daí. Né? Herói significa filho de Deus. Né? Filho de Deus que tem uma parte humana, mas que faz durante a sua vida, por escolhas, prevalecer o lado divino. Isso é mitologia, isso é conceito grego muito bom, e isso é um herói. A outra aplicação do passado do super-herói não tem nada a ver, tá errado. Porque não é filho de Deus, qual que é? O Thor? O Thor é alienígena. Aquele Thor lá. É tudo errado, não tem nada a ver com o Thor da mitologia. Tudo diferente, nem o Mjolnir é parecido. Ele é legal pra caramba, o filme é legal, o ator é legal, pelo menos que o do segundo e o terceiro, pelo amor de Deus. Mas, que seja. Não é. E é aí que tá a questão. Para ser Deus tem que ser filho de um mortal, um herói, filho de um mortal e de um humano, mas prevaleceu só o lado divino. E é um nome que chama de semideus. Quem dos heróis é um semideus? Né? O Hércules, tá, tudo bem, mas ele nem tem nada. Tem uma cena com ele no pior filme da Marvel. Tá, a Mulher Maravilha, mas tá bem claro que ela realmente é filha de uma deusa. É isso que a Hipólita é? Ou ela é uma amazona apenas? Então não sei se dá para dizer isso. Complicado. E Jesus? Jesus, sim. Jesus seria um herói.
no conceito grego. Mas a palavra não pode ser usada, porque ela é uma palavra grega. Então mudaram esse conceito para o futuro para substituir essas divindades diversas de culturas antigas pelos santos católicos. Foi aí que surgiu essa ideia. Então esse é o Kiron ensinando aqueles, né? Mas é a ideia do Centauro e do exemplo do Descartes. Tá. A ideia inata. Que diabos é isso, ideia inata? Aí eu vou contar que diabos que é. Né? É também conhecida como inatismo. Né? E o inatismo, na ideia inata, é uma concepção de que ideias ou conhecimentos, eles, advindos de conteúdos mentais, já estão presentes na nossa cabeça. A gente já nasce sabendo. Né? E a gente vê isso desde o nascimento, a gente tem isso, e isso não é adquirido ou aprendido ao longo da vida. E Descartes não é o único a falar disso. A gente vê isso presente, né, como inatista lá já o Platão, lá 3 para 4 séculos antes de Cristo, né, o Descartes, né, e os seguidores do Descartes como Spinoza e o Leibniz e tal, entre outros aí, que a gente já falou na aula passada, na aula que era do racionalismo. Então, e aqui é só um desenho medieval. Pode ver que é bem a característica do desenho medieval de Deus criando o mundo, como o arquiteto também é a versão que eles tinham. Mas é uma representação, é um símbolo. Né? Como dizer assim, que sei lá, que, por exemplo, o símbolo do ok. É ok, pode ser outra coisa. Então, mas ok. Nos Estados Unidos é assim, né? Ok, né? Tem no WhatsApp, tem assim, eu gosto de usar bastante. Então, é um símbolo, né? Um símbolo. E esse aqui é o que você está pensando, né? Porque pega, ó, né? Que assim é uma coisa, assim é outra, né? Pois é. É um símbolo. A ideia é que Deus criou o mundo, só isso. Só. Então, é o seguinte: a prova da existência de Deus. Vamos para a prova, enfim, dentro de tudo isso. Se Deus é perfeito, então ele tem tudo ao máximo. Mas como ele pode ser perfeito se ele não tem existência? Porque se ele não tiver existência, como é que. Então não é Deus. Porque está faltando uma coisa. A mais importante de todas. E se não existe, como é que pode ser Deus? Deus é onisciente, onipotente, onisciente. Deus é bom, é perfeito, mas como que pode ser perfeito se não existe? Está faltando uma peça mais importante de todas. É porque Deus é perfeito que ele existe. Ai, credo! Sério? Uhum. É Descartes que falou, não foi eu. É o Descartes que falou, é para prova. É para ajudar vocês. Mas se Deus é perfeito, então necessariamente ele tem que existir. Porque não pode existir perfeição sem Deus. Porque é a única fonte que nós temos da perfeição. Onde é que você viu? Já que o homem só copia e cola aqui no Centauro, no Homem-Aranha, de onde que ele tirou a ideia da perfeição? Só pode Deus ter enfiado lá. Como? Não sei. Descartes fala, não sei. Ele chama de ideia inata. Ele diz que, portanto, Deus existe sim. Não tem dúvida de que Deus existe. E essa é a prova. A segunda verdade indubitável, que nem vassoura. Aí quando eu falo vassoura, eu fiz questão. Indubitável que Descartes tanto procurava. E aí ele chegou nisso. Daí conseguiu. Então essa é a de que existe mesmo. Então, aí ó. Então, amigos, nessa aula de hoje nós não falamos sobre algo assim palpável, algo direto, uma coisa muito grande. Não tem como falar disso separando as coisas, é necessário. Eu preciso que seja dessa forma. Preciso que seja de uma forma que fale sobre esses termos, que você entenda o que é inatismo, ideia inata, metafísica, ontologia, que você entenda o que é o conceito de Deus, quais são os atributos de Deus. Você precisa entender qual é a razão. Vamos lembrar por que Deus existe. Então, Deus existe porque ele é perfeito. E não tem como ser perfeito sem existir. Porque está faltando uma peça para ser perfeito. E é a única coisa perfeita que tem. E de alguma forma você pensa em perfeição. Por quê? Porque você está remetendo a uma ideia que já está em você. Que é uma ideia inata. É isso, amigos, que eu queria falar para vocês hoje. Então, gente, estamos bem próximos das nossas últimas aulas. Nós estamos quase terminando. Depois teremos uns exercícios e vamos para o Voltaire.
Então, eu espero tê-los ajudado e que eu possa contribuir para que vocês consigam, então, passar no vestibular aí no dia da prova, que vocês entendam e tirem de letra lá. Nós temos mais algumas aulinhas bem poucas sobre Descartes, nós temos algumas questões, e já vamos para o Voltaire, que eu também postarei o texto para vocês baixarem, como agora está aqui. Né? De novo, peço, né, para quem está viu aqui, agradeço para quem está assistindo ao nosso canal, se inscreva no nosso canal, né, dê seu like se quiser, e pode fazer seus comentários, é um convite que eu faço, pode trazer suas dúvidas, suas ideias, que teremos o maior prazer do mundo em responder a todos à medida em que o tempo for possível. Tá bom? Então é isso, amigos. Até a próxima e tchau. Fiquem bem. E até a próxima. Gente, a próxima aula, mais uma de Descartes aí que a gente vai ter. Tchau, gente.